Bom dia, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Tudo bem. Hoje nós vamos iniciar as atividades de língua portuguesa da sequência didática 8. Atividade que deve ser realizada na semana do dia 3 a 7 de maio, tá bom? Então vamos lá. Língua portuguesa. Texto 1. Faça a leitura silenciosa e depois em voz alta de um relato de diário. A seguir, responda as questões de 1 a 7. 24/10/2011. Meu querido diário. Hoje levantei cedo. Hoje levantei cedo e fui para a escola. E lá tomei café, brinquei bastante durante o recreio, procurei fazer tudo direitinho durante as aulas. Quando cheguei em casa, tive uma surpresa. Meus avós estavam lá. Foi uma alegria misturada com tristeza, porque a vovó vai ser operada amanhã. Todos estão preocupados. Depois que meus avós foram embora, fui brincar com meu cachorro na calçada. De repente, veio um carro desgovernado com toda velocidade e subiu em cima da calçada e atingiu o Justim. O carro passou por cima do rabo do meu cachorro. O motorista do carro foi embora. Os vizinhos apareceram para ajudar. Justim estava todo encolhido e sua aparência era de dor. Minha mãe veio socorrer. Ela fez curativo e enfaixou o rabo de Justim. Fiquei o tempo todo ao lado dele. Os animais sofrem porque não sabem falar o que estão sentindo. Por isso, precisam muito da nossa atenção. O susto passou, mas o medo ainda continua mais forte em mim. Medo que venha outro carro sem direção. Medo de perder o Justim. Enfim, sei que esse momento triste vai passar. Vou dormir. Hoje o dia foi muito cansativo. Amanhã prometi para minha mãe que vou levantar cedo para fazer o curativo no Justim. Boa noite, José. 1. Quem escreveu esse texto? A. O querido diário, o vizinho. C. Justim ou D. José. Então, você vai marcar um X na resposta certa. 2. O que aconteceu depois que os avós foram embora? A. Um carro deu carona para os avós de José. B. Um carro sequestrou Justim. C. Um carro atingiu Justim. Ou D. Um carro atingiu o menino. Marca um X. 3. Qual o gênero do texto? A. Diário. B. Conto. C. Fábula. Ou D. Carta. 4. O que José sentiu depois que o susto passou? A. Curiosidade. B. Medo. C. Felicidade. Ou D. Raiva. 5. No trecho, fiquei o tempo todo ao lado dele. A palavra grifada se refere ao A. Carro. B. Vizinho. C. Justim. Ou D. Avô. 6. Quantos parágrafos tem o texto? A3, B6, C5 ou D7? 7. O que ele prometeu fazer no dia seguinte?
A, fazer curativo na mãe. B, fazer o curativo no avô. C, fazer curativo no diário. Ou D, fazer curativo no Justinho. Leia com atenção as definições das palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Monossílabas são as palavras compostas por uma sílaba, por exemplo, ar, pé, não. Dissílabas são as palavras compostas por duas sílabas, por exemplo, papel, blusa. Trissílabas são as palavras compostas por três sílabas, por exemplo, batata, árvore. Polissílabas são as palavras com 4 ou mais sílabas, exemplo, ventilador, paralelepípedo. Agora vamos fazer as atividades. 8. Retire do texto 3 palavras. A, monossílabas. B, dissílabas. C, trissílabas. E D, polissílabas. Então, vai procurar lá no texto palavras. Agora, observe as palavras abaixo. Elas foram retiradas do texto. Cedo, mãe, velocidade, escola, café, operada, dor, tarefa. Agora responda as questões de 9 a 12. 9. São monossílabas. A, dor, mãe. B, escola, tarefa. C, cedo, café. Ou D, velocidade operada. Marca um X na sua resposta. 10. São dissílabas. A, dor, mãe. B, escola, tarefa. C, cedo, café. Ou D, velocidade operada. 11. São trissílabas. A, dor, mãe. B, escola, tarefa. C, cedo, café. Ou D, velocidade operada. E 12. São polissílabas. A, dor, mãe. B, escola, tarefa. C, cedo, café. Ou D, velocidade operada. Marca um X na sua resposta certa. Agora, verbo. O que são verbos? Verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. Observe alguns verbos: correr, comer, pular, viajar, chover. Por exemplo, o carro passou por cima do rabo do meu cachorro. A palavra passou indica uma ação, alguma coisa que já aconteceu. Então, a palavra passou nesta frase é um verbo. Agora, leia os trechos abaixo e responda as questões 13 e 14. 13. No trecho, hoje levantei cedo e fui para a escola. Os verbos são A, hoje, escola. B, levantei, fui. C, hoje, cedo. Ou D, cedo, escola. Agora, questão 14. No trecho, fiquei o tempo todo ao lado dele. A palavra que indica ação é A, fiquei. B, tempo. C, lado. Ou D, dele. Então, marca um X na palavra que indica ação, indica um verbo. Agora, texto 2. Leia silenciosamente, depois em voz alta, a fábula A Cigarra e a Formiga. Agora, reconte oralmente para um familiar que esteja próximo a você e responda as questões de 15 a 20. Então, você vai precisar ler sozinho esta fábula e depois contar para alguém, tá bom? Agora, a professora vai ler para você responder as atividades. A cigarra e a formiga. Certa vez, uma cigarra cantava em cima de um muro, próximo a um formigueiro. Ela só parava quando estava cansada
E lá embaixo estavam as formigas, carregando centenas de folhas para armazenar no formigueiro. Então a cigarra perguntou: por que vocês trabalham tanto assim? Deveriam se divertir. Venham cantar comigo. Não podemos, temos que guardar comida para não faltar durante o inverno. A cigarra continuou a cantar. O inverno chegou e os flocos de neve caíam no chão. A cigarra não tinha o que comer e viu tudo ficando congelado. Faminta foi à casa da formiga, sua vizinha. Bateu na porta e então lhe disse: querida amiga, podia emprestar-me um grão que seja de arroz, de farinha ou de feijão? Estou morrendo de fome. Faz tempo que não come, dona Cigarra, perguntou-lhe a comida. Faz? E o que fez a senhora durante todo o verão? Por que não trabalhou? Eu cantei para alegrar o trabalho de vocês, formigas, disse a cigarra. Cantou, é? Pois agora dança. Jean de La Fontaine, Fábulas. 15. Quais são as personagens da história? 16. O que aconteceu com a cigarra quando o inverno chegou? A. Continuou cantando? B. Tinha alimento suficiente? C. Não tinha o que comer? D. Continuou se divertindo? Responda, faça um X. 17. A cigarra estava com fome. O que ela poderia ter feito para que sua situação fosse diferente no inverno? A. Ter cantado para alegrar as formigas? B. Ter tocado um instrumento musical? C. Ter cantado para alegrar os trabalhadores? D. Ter trabalhado para guardar comida? 18. Qual foi a atitude da formiga em relação ao pedido da cigarra? A. Não ajudou a formiga? B. Não ajudou a cigarra? C. Ajudou a formiga? Ou D. Ajudou a cigarra? 19. Você concorda com a atitude da formiga? Se você fosse a formiga, que atitude tomaria em relação ao pedido de ajuda da cigarra? O que você faria, então? 20. Que moral melhor se encaixa nessa fábula? A. Os preguiçosos colhem o que merecem? B. Uma boa ação ganha outra? C. Quem muito quer nada tem? Ou D. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Agora, leia com atenção as informações sobre as pontuações. Em seguida, realize as questões 21 e 22. Então, vamos aprender sobre os pontos. Ponto final. É utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. Eu brinquei no parque ontem. Ponto final. Vírgula. Indica uma pausa no discurso. Ela também serve para separar palavras. Eu gosto de comer, vírgula, brincar, vírgula, passear. Separou as palavras aqui, ó. Comer, brincar e passear. 2 pontos. É utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração. Então a formiga perguntou. Aí coloca-se os 2 pontos. Então, para introduzir uma fala, porque depois dos 2 pontos, vai introduzir a fala da formiga. E também os 2 pontos é quando eu quero dar uma explicação. Então, eu citei alguma coisa no texto, na frase, e quero explicar o que é aquilo. Eu coloco 2 pontos
e aí na frente eu explico. Agora, ponto de exclamação. É utilizado para exclamar, usado em frases que expressam sentimentos como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto. Que susto! E ponto de interrogação. É utilizado para interrogar, para perguntas, tá bom? O que você fez hoje? Então, esses são os pontos, né, as pontuações mais utilizadas. Agora, 21. Circule no texto A Cigarra e a Formiga os sinais de pontuação que você estudou acima. Então, você vai circular lá no texto A Cigarra e a Formiga o ponto final, a vírgula, 2 pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Vai fazer um círculo em volta do ponto, tá? Agora, 22. Analise o diálogo entre a cigarra e a formiga e pontue corretamente usando as seguintes pontuações. Ponto final, vírgula, 2 pontos, ponto de exclamação e ponto de interrogação. A cigarra perguntou para a formiga. Então, aqui tem um espaço para você colocar pontuação. Você gosta de cantar? Claro que sim, mas preciso trabalhar, disse a formiga com voz triste. Então a cigarra falou: o que você acha de eu te ajudar e depois paramos para cantar e dançar? Acho uma excelente ideia. Então preencha os espaços vazios com a pontuação, ok? Agora vamos para a produção de texto, o dia a dia no diário. Como estudado, sabemos que o diário é um caderno ou livro no qual as pessoas costumam registrar os acontecimentos do dia a dia, suas impressões, sentimentos e opiniões. Portanto, ter um diário é uma forma de guardar os momentos bons que passamos para sempre. Relembre um dia que você fez algo que gostou muito. Depois escreva no caderno contando sobre esse dia. Não esqueça de usar parágrafos e os sinais de pontuação necessários. E como que vocês vão escrever? No caderno, vocês vão escrever no caderno. E quem já souber pode escrever com letra cursiva, porque a maioria das páginas de diário elas são feitas com letra cursiva, tá bom? Turminha, vocês também vão fazer nessa semana a atividade do livro A Prova Brasil, lição 4, ok? Agora, projeto Fruto da Terra. Essa semana nós vamos começar com as atividades do projeto Fruto da Terra, isso. E essa semana nós vamos fazer uma pesquisa. Olha só, então, pesquise e escreva no caderno o que é saúde bucal, por que ela é importante. Então, precisa pesquisar, né? Pode entrar na internet, no Google, para pesquisar o que é saúde bucal, pode pesquisar em algum livro, revista, ou com alguém que tenha esse conhecimento, tá? O que é saúde bucal e por que ela é importante? E 2, escreva hábitos e produtos de higiene para a saúde bucal. Então, quais são os hábitos que nós temos que ter com a nossa boca, com os nossos dentes? Quais são os produtos de higiene que tem no mercado que são utilizados para esses hábitos da saúde da boca, tá bom? E 3, faça um cartaz incentivando as crianças e os colegas da escola e os que você conhece a escovar os dentes 3 vezes ao dia. Então, faça um cartaz, escreva lá no cartaz, saúde bucal, escove os dentes 3 vezes ao dia, de manhã, após o almoço, antes de dormir, e pode desenhar também, tá? Ilustrar,
Faça com letras grandes. Faça com letras grandes para chamar a atenção dos leitores. Pode colorir as letras, tá bom? Colore bastante os desenhos. Deixa o cartaz bem bonito. 4. Escreva como você acha que se sente quem tem os dentes estragados, cariados, quem tem perda de dentes diante de outras pessoas. Então, nós vemos, né, às vezes, conversamos com pessoas, e as pessoas, nem todas têm os dentes saudáveis, limpinhos, tratados, né? Às vezes, as pessoas têm os dentes cariados, que ficam pretinhos, e até por causa disso, acontece do dente cair. Então, como vocês acham que aquelas pessoas se sentem quando elas se encontram com outras pessoas para conversar, ou para se alimentar num almoço, num jantar? Será que elas se sentem bem? Ou será que não? E quais problemas aquela falta de dentes ou os dentes estragados pode trazer para a pessoa, né? Vocês sabem que a falta de dentes atrapalha na mastigação, né? Então, na hora de mastigar os alimentos, vai estar faltando e a pessoa acaba engolindo parte dos alimentos quase que inteiro, porque ela não consegue mastigar. E também diante da sociedade, é complicado, né? Você conviver numa sociedade, num grupo, onde você tem os dentes estragados ou faltas de dentes. Então, as pessoas não se sentem muito bem. Mas, para isso, o que nós temos que fazer? Cuidar dos dentes, né? Para não nos tornarmos pessoas depois sem dentes ou com os dentes cariados. Então, nós temos que cuidar dos nossos dentes, escovar os nossos dentes todos os dias, passar fio dental nos nossos dentes, visitar o dentista quando possível, né? Então, ou um dentista do posto de saúde, ir até lá, marcar uma consulta no posto de saúde do bairro, ou quem tiver melhores condições, tem muitos dentistas com consultórios, então fazer uma visita no dentista para ele dar uma olhadinha, passar um flúor no seu dente, cuidar do seu dentinho, fazer uma limpeza, para ele sempre estar bonito e sem cáries, né? Porque a boca da gente tem muitos bichinhos, e esses bichinhos que estragam os nossos dentes. E principalmente o açúcar, né? E os restos de alimentos. Então, por isso, toda vez que você estiver comendo um doce ou se alimentar, logo após você deve escovar os seus dentes, tá bom? Então, turminha, façam a atividade do projeto Fruto da Terra, que se trata de saúde, né? Esse ano nós vamos tratar de saúde. E me mandem fotos, tá bom? Me mandem fotos das suas atividades, queridos. Um grande abraço para vocês. E até o próximo vídeo.